Olá a todos, meu nome é Isadora Seganfredo, eu sou médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e estou aqui hoje com duas colegas, também ginecologistas, especialistas em reprodução assistida, a doutora Priscila Melantônio e a doutora Juliana Miorim. E nós estamos aqui para falar de um tema super em alta, super interessante, tá? Que é o congelamento de óvulos. Bom, só para dar uma introdução sobre o tema, para a gente conseguir depois ir explicando mais a fundo algumas coisas para vocês, ainda dentro do útero das nossas mães, a gente chega no número máximo de folículos ovarianos da nossa vida. Ao nascimento, a gente tem em torno de 1 a 2 milhões de folículos e, com o passar do tempo, a gente vai perdendo esses folículos, né? Quando a gente chega na puberdade, no início das menstruações, a gente já tem um número bem menor. E todos os meses, mesmo que a gente tenha ciclos ovulatórios, a gente não perde só um óvulo, a gente perde vários folículos ali que estão disponíveis nesse mês. E não importa, gente, pode usar anticoncepcional, pode ter engravidado, usar DIU. Um dia a conta fecha. Exatamente, a gente vai tendo essa perda até chegar à menopausa, que é quando a gente tem a finitude desses folículos, tá? Bom, nos últimos anos, a gente tem cada vez mais ouvido falar de planejamento reprodutivo, também conhecido como preservação da fertilidade, né? Então, é muito bacana a gente poder vir falar sobre isso para vocês. E aí, eu queria perguntar para a doutora Ju, como que está a sua percepção por essa demanda do congelamento de óvulos? Por que você acha que as mulheres estão cada vez mais buscando informações sobre esse tratamento? Bom, eu acho que, assim, a princípio, a dinâmica socioeconômica, cultural, familiar mudou muito, né, ao longo dos anos, né? A mulher, ela entrou definitivamente para o mercado de trabalho e ela começou a ter outras prioridades, né? Por exemplo, a carreira, a estabilidade financeira, estilo de vida. Primeiro ela quer ir viajar, quer conhecer o mundo, quer ter experiências, quer estudar, né? As mulheres multifuncionais. Exatamente. E aí ela acaba adiando a maternidade, né? Cada vez mais. Ô Ju, e tem também às vezes a dificuldade de encontrar o parceiro ideal, né? Sim, cada vez mais difícil, né? Encontrar aí o príncipe encantado que não existe, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? As pacientes estão adiando o casamento e muitas vezes elas estão optando até por uma maternidade solo, Sim, né? Que faz comum. parte da sociedade atual, não tem jeito, a mulher moderna, né? Exatamente. E aí, com a possibilidade de congelar óvulos, ela consegue ter uma certa dinâmica, não, um controle sobre o futuro reprodutivo dela. Legal, Ju. É bem isso que a gente está vendo mesmo, né? Até recentemente, a gente fez um levantamento estatístico aqui dos nossos dados da clínica, que a procura por congelamento de óvulos aumentou muito a partir de 2017, duplicou em 18, 19 e 20 e praticamente triplicou pós-pandemia, 21, 22 e 23. A procura está muito grande mesmo. Exatamente. Bom, Pri, já que estamos aumentando tanto, né, o número de ciclos para congelamento de óvulos, as mulheres estão muito atrás desse tema, que está bem na mídia também, né? A gente podia falar um pouquinho sobre como que é esse tratamento. Eu acho importante falar disso porque as mulheres acham que vão ter que parar a vida para fazer um congelamento de óvulos, né? Tirar férias, um mês inteiro à disposição, e não é bem assim. Então a gente começa no início do ciclo da mulher, do fluxo menstrual. São 10 dias de medicação, injetáveis, subcutâneo, não tem segredo para aplicar. Tem muita gente que fica receosa, sim, né? Mas é muito tranquilo. E lá no 12º dia, 13º, a gente já aspira os óvulos na clínica mesmo, centro cirúrgico. Tem uma sedação. Às vezes perguntam, tem anestesia, dói? Sim, tem uma sedação. Igual a endoscopia, 20 minutos. Aspira os óvulos, nesse dia vai para casa, fica mais quietinha. É bem tranquilo essa parte. Muito legal. E durante o processo, vida normal. Pode sair, pode fazer exercício, dependendo do tamanho do ovário, a gente restringe ou não. Mas é vida normal. Ter relação sexual, não precisa parar a vida para isso. Certo. E Pri, e as pacientes que estão usando DIU hormonal, DIU de cobre, elas precisam suspender retirar o DIU para fazer o congelamento? DIU de cobre, DIU hormonal, não é necessário retirar. O máximo é a gente adequar a fase do ciclo que está e programar uma data melhor
Mas questão de implantes hormonais, pílula combinada, injeção de progesterona, esses métodos, sim, precisa, porque pode ter um malefício, uma resposta interferência menor. negativa, né? Aí a gente pede para suspender. Sim. E, bom, um outro questionamento muito frequente das mulheres é quando fazer? Existe uma idade ideal para fazer? Existe uma idade máxima, limite que eu possa congelar esses óvulos? Fala um pouquinho para nós, Ju, sobre esse assunto. Bom, é como você falou, né? Como no início do nosso encontro aqui, né? Nós nascemos com todos os nossos óvulos e vamos perdendo mensalmente, né? Então, assim, o ideal é que esses congelamentos ocorram até os 35 anos. Por quê? Porque até 35 anos a reserva ovariana se mantém estável. A partir dos 35 anos inicia uma queda que vai se acentuar a partir de 37, 38 anos. Então o ideal é que essas pacientes congelem os seus óvulos antes dos 35 anos, porque a gente vai ter um número bom e, além disso, uma qualidade também que é importante. Isso, é muito importante a gente sempre falar sobre essa questão da qualidade, né, dos óvulos, porque a gente vai ter resultados muito diferentes, independente do número de óvulos, né? Então, 10 óvulos aos 35 não tem a mesmo desempenho depois aos 42, né? Exatamente. Então, tem essa questão que é muito importante. E a gente ainda recebe, né, um público de mulheres um pouco mais velhas que questionam por que não foram orientadas antes dessa possibilidade. Exatamente. Então, eu acho que é o papel do ginecologista geral, paciente de 30 anos... Começar a fazer uma avaliação. Pensar sobre isso, né? Ou perspectiva de vida reprodutiva, ou avaliação de reserva. Porque exatamente. Hoje em dia a gente pode mudar isso. E para não ter uma surpresa na frente de, poxa, falaram que era até 35 tranquilo para congelar, mas nunca avaliaram a reserva, às vezes aos 35 ela pode já não ter uma reserva. Exatamente. E a gente se adequada. depara também com pacientes que chegam aqui para congelar ovos com 40, 42 anos, né? Sim. Que isso vai ter até mais. Então, assim, isso tem uma repercussão, né? Que se ela tivesse sido orientada antes, ela teria um desempenho melhor, tanto no número quanto na qualidade desses óvulos congelados. Exatamente. Bom, a gente não pode esquecer que o congelamento de óvulos é o congelamento de uma única célula, né? E depois, quando essas mulheres voltarem para utilizar esses óvulos, como que é, Pri, esse descongelamento? É tranquilo? E, assim... Quantos anos até essas mulheres podem deixar esses óvulos congelados? Também é um tema importante. Isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Vou deixar meus óvulos aqui, eu posso deixar até quando? Eles têm prazo indeterminado. Então, não tem essa data limite. E a questão de sobrevivência dos óvulos, quando a gente descongela para usar, é cerca de 90%. Então, é um tratamento eficaz. É uma taxa bem alta. É uma taxa bem alta de sobrevivência. É uma técnica muito boa. Exatamente. Que ótimo. Ju, então vamos lá. Eu vim, congelei meus óvulos e no final eu não precisei utilizar. Enfim, tive filhos, consegui completar minha prole ou realmente desisti da maternidade. Enfim, o que eu posso fazer com esses óvulos? Bom, a gente tem 3 opções, né? Ou a paciente pode simplesmente descartar esses óvulos assinando um termo de consentimento, de descarte, ou ela pode fazer doação para pesquisa, né? Ou então ela pode, a gente até incentiva isso, que ela pode doar para outros casais que necessitem de óvulos, né? Que isso vai ser, na verdade, um tema futuro aí que a gente vai conversar, né? Exatamente. Bom, Pri, a Ju até chegou a comentar que recentemente aqui na clínica a gente fez um levantamento, foi até uma curiosidade nossa, sim, né? Uma demanda exatamente. nossa da taxa de retorno que a gente teve até o momento. A gente sabe que o principal volume de mulheres congelando foi mais recente, mas a gente tem essa taxa. Você pode nos falar um pouco sobre ela? A gente chegou numa taxa de retorno de aproximadamente 5%. Mas eu acho que esse número tende a subir. Porque é exatamente isso. A gente teve uma leva de congelamento de óvulo muito recente. Essas mulheres ainda não estão no timing de vir buscá-los. Então eu acredito que essa taxa vai subir ao longo dos anos, sim. Tá certo. Bom, a gente sabe que a técnica de congelamento de óvulos, ela surgiu principalmente para fazer um congelamento oncológico, né? Sim. E que mais recentemente que a gente vem fazendo esse congelamento social um que vem aumentando muito maior, né, de congelamento de óvulos social do que oncológico.
Mas quais seriam as principais diferenças entre esses dois tratamentos? Quando é o caso de uma paciente oncológica, a gente não espera a fase do ciclo menstrual dela. A gente começa na fase que está mesmo. A gente chama de random start. Porque ela tem essa corrida contra o tempo para começar o tratamento oncológico dela, que é a prioridade. Exatamente. E aí a gente tenta sempre otimizar esse estímulo, né? Para no único ciclo ela conseguir o maior número de óvulos possíveis. Então a gente pode fazer um do STIM. Exatamente. O STIM, na verdade, o do STIM, na verdade, seriam 2 ciclos consecutivos, seguidos, né? A gente tenta encurtar isso no mesmo ciclo menstrual, 2 né? estímulos consecutivos. Exato, para estímulo... otimizar esse número de óvulos que ela vai conseguir manter congelado e não atrasar o tratamento oncológico. Beleza. E Ju, falando exatamente sobre isso, a gente até já comentou um pouco sobre o que eu ia te perguntar, mas nem sempre as mulheres conseguem adquirir, né, captar o número de óvulos em um mesmo ciclo, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse tema pra gente, por favor? Posso. A quantidade de óvulos aspirados, né, na estimulação ovariana para congelamento de óvulos vai depender do quê? Da reserva ovariana e da idade da paciente, né? Então, quanto mais jovem, a gente vai ter um número maior de óvulos aspirados, com uma maior qualidade, quanto mais velha, um menor número, né? Não existe na literatura médica um número ideal, uma resposta que fale assim, preciso ter tantos óvulos para ter um bebê no colo. Não existe. A gente tem uma sugestão, isso, uma ideia, né, de aproximadamente 20 óvulos que a gente pode conseguir ter um bebê no colo, mas isso também não é garantia. Às vezes a gente tem 10 óvulos com 4 embriões e 2 filhos, e às vezes a gente tem 30 óvulos e pouquíssimos embriões e a paciente acaba não engravidando. E aquela questão de que, às vezes, a gente prefere ter um número menor de óvulos de uma paciente mais jovem. Exatamente. Aí vem de novo a questão da qualidade. Exatamente. Exato. Então, tem que pôr na balança todos esses cenários. E a gente só vai ver o desempenho disso, né, desses óvulos, quando forem realmente utilizados. Exatamente. Que é isso que a Ju falou. Às vezes, a paciente tem 10 óvulos, descongelou, fertilizou, teve um embrião. E às vezes outra paciente com 10 óvulos da mesma idade fertilizou e teve 6 embriões. A gente só vai ver isso lá na frente, então é muito difícil falar um número exato. E a qualidade, né, é mais importante do que a quantidade. Muitas vezes a gente vê que é mesmo, né? Exatamente. E Pri, já pegando um gancho nesse tema, em relação a questões ginecológicas, existem questões ginecológicas que podem afetar a nossa reserva ovariana? O que a gente tem que explicar para essas mulheres, enfim, que tem chance de ter alterações de reserva ovariana, né? O que a gente precisa avaliar? Geralmente o paciente com endometriose ou que já foi submetida a uma cirurgia pélvica, sim, geralmente mexe nos ovários, perde tecido ovariano, vai atrapalhar a reserva ovariana dela. Questões familiares, né? Minha mãe menopausou com 35 anos. Então, a gente fica mais de olho nessa paciente. Ela tem uma chance maior de também ter uma insuficiência ovariana prematura como a mãe, né? Questões genéticas, X frágil. Então, são pacientes candidatas a, pelo menos, pensar nisso, nessa programação de vida reprodutiva. Sim. O quanto antes, né? Exato. E, Ju, a gente tem visto, muitas vezes, casais que vêm para a clínica que fazem o congelamento de óvulos, já pensando talvez no futuro, no segundo filho, né? E qual seria então a diferença da gente fazer o congelamento de óvulos versus fazer um congelamento de embriões? Quais são as vantagens e desvantagens entre esses dois? Tá. Eu acho que o congelamento de óvulos, a maior vantagem é a autonomia, né? Porque a paciente pode utilizar esses óvulos no momento que ela quiser, com quem ela quiser. Então, ela vai ter essa autonomia, né? E uma desvantagem é que a gente está congelando uma única célula, que tem uma certa fragilidade em relação ao embrião de 5º dia. Quando a gente congela embrião, ele já passou por toda essa etapa de fertilização, de multiplicação celular. Uhum. Então, ele já está num estágio muito avançado. A gente tem essa resposta a mais, né? Exatamente. Do que só os óvulos. Então, a gente
garante, a gente, na verdade, não, a palavra garante acho que não é a mais adequada. A gente tem uma maior chance de ter um bebê no colo quando a gente tem embriões congelados do que óvulos congelados. Sim. Bom, então antes da gente finalizar o nosso papo sobre congelamento de óvulos, é sempre importante a gente lembrar a todas as mulheres que o congelamento de óvulos, ele é como se fosse um seguro, ele te possibilita ter uma gravidez mais para o futuro. Mas a gente também não consegue ter a garantia de que essa gravidez vai acontecer, né? E então a gente tem uma outra opção para essas mulheres que não conseguem no futuro gerar com os seus próprios óvulos que estavam congelados. Pri, fala para nós. Porque a gente que lida com isso todos os dias, vem a paciente querer fazer o congelamento de óvulos do tratamento e questiona, porque é um tratamento caro, Sim. Uma programação, esse investimento, e ela acaba nem sabendo da existência de banco de óvulos, né? Exatamente. Porque eu já tive paciente, assim, jovem até, que falou, não, mas eu nem sabia que tinha, então eu prefiro nem fazer o congelamento agora, e se eu tiver vontade de gestar lá na frente, então eu vou direto para um banco de óvulos, né? Isso é muito pouco falado. Com que certeza. existe, né? Mas esse é um tópico também para um próximo próximo podcast. Tá? Bom, estamos à disposição de todas as mulheres que quiserem falar sobre esse tema, né? Quiserem saber um pouco mais sobre o congelamento de óvulos. E aí podem vir aqui na clínica que estamos aguardando. Vocês.